Olá pessoal, aqui é o professor Daniel. Vamos dar continuidade aos nossos estudos. Hoje a gente vai falar um pouquinho da urbanização brasileira e de alguns conceitos urbanos utilizando o Brasil como exemplo. Nós vamos começar a aula de hoje falando de um termo novo que se chama gentrificação. Novo é usado aqui no Brasil, porque esse termo lá fora já é usado há mais tempo. Principalmente por causa da Copa e da Olimpíada que foram disputadas aqui no Brasil. Esse processo se intensificou em algumas regiões, principalmente nas que receberam esses grandes eventos. A gentrificação é um processo onde vai ter uma transformação de uma determinada região, um determinado bairro, onde a estrutura social e econômica do local vai sendo alterada, igual que nós temos um exemplo, um local que estava meio abandonado, aí recebeu uma pequena reforma, começou a ter comércio, deu uma melhorada e depois ele foi totalmente modernizado, né, fazendo com que as pessoas que circulam nesse local tenham um maior poder aquisitivo. Então, quando existe essa questão da gentrificação, vai ter toda uma mudança estrutural naquela região. Vamos dar um exemplo mais claro sobre isso. Aqui nós temos um mapa da ampliação do metrô da linha amarela em São Paulo, onde essa região aqui recebeu mais investimentos e uma nova linha e novas paradas, né, novas estações. Então, quando o governo do estado de São Paulo anunciou que teriam essas melhorias no metrô, essa ampliação, os locais onde foram escolhidos para ter as estações, as imediações delas foram extremamente valorizadas, né? Porque numa grande metrópole como São Paulo, morar perto do metrô é extremamente importante, né? E também melhor para a sua locomoção, da sua mobilidade urbana. Porque muitas vezes você pode dispensar o carro, não precisa ter carro, porque você pode atingir vários pontos da cidade com um único tipo de transporte, né? Você pode fazer baldeação de uma estação para outra, né, para trocar de uma linha para outra e chegar até outro ponto da cidade, né? Então isso é uma coisa muito importante numa metrópole. Então esses locais que foram escolhidos começaram a passar por um processo também de valorização, né, que a gente chama de especulação imobiliária, né? O valor do imóvel aumentou bastante. Então esse processo de gentrificação faz com que aquele local vai ficando mais caro, o PTU vai aumentando, um grupo com maior poder aquisitivo vai comprando propriedades ali, o comércio vai ficando mais especializado, começa a aumentar o preço e a população com menor poder aquisitivo começa a mudar para uma área onde o custo de vida seja menor do que esse que aquela região está se transformando. E aí essa alteração no espaço urbano, dessas melhorias que vão acontecendo ali e a substituição de um grupo de maior poder aquisitivo por um de menor, esse processo é conhecido como gentrificação. E na época da Copa, da Olimpíada, isso foi muito comum, né, porque várias áreas ali no Rio de Janeiro, algumas em São Paulo, as pessoas foram tiradas dos locais onde ela morava, né, para naquele local abrir uma nova rodovia ou ser usada para a construção de alguma coisa para abrigar os Jogos Olímpicos, e as pessoas foram colocadas num local bem distante, né, numa área, né, foi destinado numa área bem distante dessa região mais central onde elas estavam, que aí elas vão ter que gastar mais tempo na questão do transporte, naquela movimento pendular, né, para sair de casa para chegar até o trabalho, sendo que antes elas moravam numa região muito mais centralizada, né, então elas foram expulsas dali. E a questão do movimento pendular, você acaba tendo uma outra coisa que a gente chama de arranjos populacionais. Nas áreas conurbadas, ali quando tem uma ou, né, duas ou mais cidades com a área urbana interligada, você aumenta muito o fluxo de pessoas de uma cidade para outra, né, nesse movimento pendular, né, formando os chamados arranjos populacionais, essas concentrações urbanas que existem, principalmente nas regiões metropolitanas. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do Brasil, que a taxa de urbanização brasileira, nas últimas décadas, vem aumentando muito. Nesse gráfico aí está mostrando que lá na década de 40, nós tínhamos apenas 31% da população vivendo nas cidades, e no último censo que foi feito em 2010, 84%. Esse ano nós teríamos um censo, mas por causa dessa pandemia global, ele foi adiado para o ano que vem, né? Então a gente vai ter que esperar aí mais um ano para ver como que está o dado oficial do IBGE nessa questão da taxa de urbanização no Brasil. Essa questão
da urbanização brasileira, nós temos que considerar, né, os fatores atrativos e os repulsivos. Né? Por que as pessoas fizeram aquele chamado êxodo rural? Né? O que atraía as pessoas? Oferta de emprego nas indústrias, melhores condições de vida, né? A pessoa ia poder estudar até uma faculdade, porque lá no campo não tinha essa especialização toda. E os fatores que tiraram as pessoas do campo foi a questão da mecanização, a concentração fundiária, os baixos salários. Tudo isso, né, fez com que as pessoas também buscassem as cidades. Só que em países mais pobres como o Brasil, esse processo urbano ele aconteceu muito rápido. E esse processo também se verificou em países como a Argentina, o México, a África do Sul, que também receberam indústrias na década de 50 e começaram o seu processo de urbanização. E aí deu-se um fenômeno chamado de macrocefalia urbana, que é quando a cidade cresce demais sem ter infraestrutura necessária para poder atender às demandas da população. Só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, o IBGE estima que somente 22 cidades das mais de 5.500 que existem tenham toda a estrutura necessária para atender a população como um todo. Né? Igual, por exemplo, a emissão de documentos, tratamento médico especializado, educação que vai desde o nível fundamental até a pós-graduação. Então, só 22 cidades no Brasil conseguem atender a população de forma satisfatória. As demais vão ter algum tipo de problema urbano. Igual na imagem eu coloquei para vocês a questão do transporte público, atendimento em hospital, sempre vai ter algum tipo de problema. Né? Aí o outro problema também do crescimento muito acelerado, a questão da falta de saneamento básico, as pessoas indo morar perto de rios ou em costas, trânsito muito pesado, né? Porque as pessoas vão ter que morar em locais às vezes muito distantes de onde trabalham, fazendo a questão do movimento pendular. Então tudo isso contribui para um crescimento urbano desordenado. E no Brasil nós também vamos ter o problema da questão da favelização, que várias metrópoles brasileiras você vai ter muita gente vivendo em cidades. Né? Quer dizer, as cidades já não são bem estruturadas e dentro das cidades ainda você vai ter áreas mais desestruturadas, que são a questão das favelas, que vão encontrar sérios problemas na questão de saneamento básico, de segurança. Aí eu coloquei um exemplo para vocês também da questão dos fios, que principalmente em São Paulo várias favelas já pegaram fogo por causa dessa questão do curto-circuito, e como tem muito barraco um próximo ao outro, e aí o fogo começa e se alastra de forma muito fácil, até os bombeiros chegarem, e também por falta, né, que nas favelas as ruas muitas vezes são estreitas, não tem como o caminhão dos bombeiros chegar até o local determinado, até a ação do bombeiro começar, muita coisa já pegou fogo. Aqui um outro exemplo também da questão das construções, que muitas vezes as construções são feitas de qualquer maneira, sem nenhum tipo de planejamento, o que pode provocar quedas, e também algumas áreas na ocupação de encostas, né, que também é sempre muito perigoso. Quando chove muito, né, principalmente no final do ano, né, lá no mês de dezembro e início do ano, em janeiro, que as fortes chuvas de verão chegam aqui no Brasil, muitas áreas de encosta acabam deslizando. E às vezes, né, tem, igual no exemplo da foto aí, tem casas construídas próximas a essa encosta, a casa desliza junto. Nós já vimos essa situação se repetir várias vezes aqui no Brasil. E no outro exemplo da foto, uma construção, né, bem curiosa, né, por falta de espaço urbano, né, a pessoa construiu ali uma casa bem estreitinha, mas bem comprida. Né, então, por hoje, a gente vai ficar por aqui. Até a nossa próxima aula e um grande abraço.